Olá, você que segue o canal Na Pista do Cangaço, seja bem-vindo para mais um vídeo relacionado à história do cangaço no Nordeste do Brasil. Nesse vídeo vamos falar sobre Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião Rei do Cangaço, pernambucano natural de Vila Bela, atual Serra Talhada. Vamos falar também sobre suas atrocidades pelos sertões nordestinos afora, entre elas a tortura sobre o fazendeiro Zé Calu, acusado de manter relações sexuais com as filhas. Vamos então à história. Virgulino Ferreira da Silva foi um cangaceiro-chefe de bando, corajoso, valente, mau, inteligente, estrategista e muito esperto também. Sempre escapava das emboscadas policiais. Lampião não montou seu bando, herdou já formado seu ex-chefe, senhor Pereira, famoso cangaceiro também de Vila Bela. Em 1922 decidiu deixar o cangaço e passou a liderança do bando para Virgulino, que ficou conhecido mundialmente como Lampião Rei do Cangaço. Sua atuação como chefe de bando sucedeu no início do século XX e atuou por 20 anos nos sertões nordestinos. A durabilidade de seu reino cangaceiro, graças a uma rede de apoios que conseguiu construir em torno de si, entre pequenos e grandes fazendeiros, coronéis e chefes políticos, conhecidos como coiteiro, uns por amizade, outros por negócios e outros por medo. Dos 9 estados nordestinos, Lampião com seu bando percorria 7: Pernambuco, sua terra natal, Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Sergipe e Rio Grande do Norte, roubando, matando, cortando orelha, castrando e ferrando mulheres com ferro de marcar gado. Traição que natureza fosse, Lampião não perdoava, e a sentença seria nada mais nada menos do que a morte. Lampião sempre saía vitorioso nos confrontos com a polícia, conhecida na época como volante, e chamado por Lampião de macacos. Os inimigos feridos eram capturados e sangrados. Lampião enfiava seu punhal de 80 centímetros de lâmina no pé do pescoço. Quando puxava de volta, o sangue acompanhava em guincha. A vítima ia sangrando até a morte no maior sofrimento do mundo. Era um policial ou um delator a menos na caatinga e um morto a mais na contabilidade do cangaço. Diz a história que Lampião com seu bando matou mais de 1.000 pessoas. Quando não matavam, fazia questão de ferir, mutilar, de deixar cicatrizes visíveis para que as marcas da violência servissem de exemplo. Desenhavam a faca feridas profundas em forma de cruz na testa de homens. Zé Baiano, o cangaceiro mais temido e o mais cruel do bando de Lampião, marcava no rosto de mulheres com ferro quente de marcar animais, deixando a marca das letras JB, as iniciais de seu nome. Mas naquele sertão nordestino, esquecido pelo poder público, onde a lei era do mais forte e as questões eram resolvidas à bala, Lampião, o rei do cangaço, para uns era um bandido sanguinário, cruel, que não tinha a mínima compaixão de suas vítimas. Aliado dos coronéis, chefes políticos e grandes proprietários de terra. Para outros, era um herói justiceiro que fazia justiça no sertão. Lampião, um certo dia, em São João dos Leites, lugarejo pouco abaixo da cidade de Flores, Pernambuco, almoçava na casa de um amigo, quando este, em conversação, lhe contou o caso do fazendeiro viúvo Zé Calu, de 57 anos, que mantinha relações sexuais com as filhas. O povo da região, horrorizado, comentava esse caso como se fosse o fim dos tempos. Lampião também ficou horrorizado e irritado disse para o amigo: como pode um pai manter relação sexual com as próprias filhas? Um cabra desse tem que sofrer um castigo para aprender a respeitar suas filhas. E resolveu dar uma lição de moral no cabra viúvo safado. No dia de sábado, 4 de julho de 1925,
Zé Calu se arrumava para ir à feira, quando o rei do cangaço chegou com seus cabras na fazenda. Botou vigia nas principais estradas que davam acesso à propriedade. Ninguém entrava nem saía, para evitar que alguém fosse à cidade avisar a polícia. Lampião pediu dinheiro, Zé Calu disse que não tinha. Lampião sabia que ele estava mentindo, pois Zé Calu era homem rico, dono de engenho de rapadura e proprietário da grande fazenda Melancia. Com certeza tinha dinheiro e muito, escondido em algum lugar em casa. Lampião encostou junto ao fazendeiro e disse: Então vós me sei que é Zé Calu? Hoje nós vamos ter um acerto de conta, cabra. Vou te dar uma dura lição para vós me se aprender a respeitar suas filhas, velho safado. Interrogado duramente, Zé Calu jurava ser inocente, mas o rei do cangaço não acreditou. Aquele monte Zé Calu teria de pagar caro pelo grande e vergonhoso pecado que ele havia cometido contra suas próprias filhas. Assim pensava o rei do cangaço. A triste sorte ao destino do fazendeiro já estava traçado. Lampião foi o juiz da justiça que julgou Zé Calu. A sentença já estava dada, torturar até desmaiar. O rei do cangaço mandou que o infeliz tirasse a roupa e, com uma correia de amarrar bezerro na perna da vaca para tirar o leite, Lampião deu em seu lombo uma surra daquela bem doída. Depois o amarrou pelos testículos, passou a corda numa trava da casa, puxava a ponta da corda, o cabra subia e descia, gritando de tanta dor. Não resistindo ao sofrimento, Zé Calu desmaiou. Lampião ainda lhe deu um chute e disse: Isso é para vós me aprender a respeitar suas filhas, desgraçado. Deixou Zé Calu desmaiado, mais morto que vivo, e foi embora com seus cabos. Zé Calu, apesar de 50 janeiro nas costas, 57 janeiro nas costas, era um homem forte. Não morreu imediato com as atrocidades sofridas pelos cangaceiros. Arrancou força não se sabe de onde para sobreviver. Tentou uma viagem em Juazeiro do Norte em procura do padre Cícero, acreditando que o sacerdote poderia fazer um milagre e pôr fim em seu sofrimento, mas porém morreu na estrada.